É Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Na minha Bíblia, página 701 do Antigo Testamento, na minha versão. A sua deve estar por aí. Finalzinho do Antigo Testamento aí. A Bíblia, a palavra de Deus, traz esta história narrada assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque ao seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Pegue-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Segundo o ensino das Escrituras, a obediência é uma forma de expressar nossa gratidão e amor por Deus. A obediência. A obediência nos permite experimentar de uma vida boa, uma vida plena, feliz. É por isso que não se trata de uma mera questão de conformidade externa com os mandamentos de Deus. Mas a obediência, nos termos bíblicos, é uma atitude do coração, que flui para fora
E é do coração porque o amor flui de Deus para dentro de nós e flui na expressão da obediência. Estamos diante de um livro que enfatiza o movimento do arrependimento. Mas arrependimento de quê? De quê? Do afastamento de Deus. O arrependimento do caminho contrário à obediência. Arrependimento do caminho da desobediência. Tanto Israel, quanto Jonas, quanto os ninivitas se perderam no caminho da desobediência. A narrativa histórica do livro de Jonas mostra claramente uma mensagem ao povo de Israel, cujo estado espiritual era de grande instabilidade, era de grande derrocada, era uma ruína espiritual e política. A vida moral, a ética, a política de Israel estava em destroços. O povo havia se afastado dos caminhos do Senhor. A decadência pode ser acompanhada nos livros de Amós e Oséias, que eram contemporâneos de Jonas. Israel, é verdade que havia prosperado muitíssimo durante o reinado de Salomão. Salomão estava morto. A nação se dividiu, reino do norte e reino do sul. E agora o povo segue numa decadência, numa descendente de afastamento de Deus. Olharam equivocadamente para a prosperidade. E esse olhar equivocado resultou em um povo que amava mais o material que o Senhor Deus. Havia injustiça para com os pobres, para com os oprimidos, um descaso para com os requerimentos de Deus. Jeroboão II era o rei sobre Israel, um rei corrupto, perverso. Deus não aprovava a vida que levava o seu povo de Israel. E avisa que iria disciplinar esse povo por meio dos assírios. Deus iria levantar um povo como um instrumento de disciplina para Israel. E aqui Jonas é levantado para atender uma missão ordenada por Deus. Deus iria responder a Israel diante da sua ruína espiritual, diante do seu descaso para com a obediência. E Deus iria responder revelando sua compaixão aos ninivitas. Que resposta de Deus dada ao seu povo. Então manda Jonas fazer uma viagem a Nínive para avisar ao povo de Nínive que o juízo de Deus viria sobre eles se eles não se arrependessem. Levanta-te, vai a Nínive e prega contra ela. No entanto, Jonas, levantado para desmascarar a desobediência de Israel, também desobedece às ordens do Senhor de Israel. À luz dessa experiência de Jonas, encontramos alguns princípios que podem ser aplicados para a nossa vida hoje, naquilo que eu chamo de a dinâmica da desobediência, um alerta para todos nós. A dinâmica da desobediência, um alerta para todos nós. Como é que é a engrenagem da desobediência? Como é que a desobediência se estrutura? Como é que ela se move? E a partir do capítulo 1, a primeira coisa que eu observo aqui nessa dinâmica da desobediência, um alerta para todos nós, é que na dinâmica da desobediência, a nossa vontade se torna imperativa. Versículo 3 de Jonas, capítulo 1. Jonas se levantou, mas foi para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para onde? Para onde ele queria ir? Todos os lugares, menos Nínive. E ele chega no cais, no porto, e o primeiro navio que está lá
é um navio que atende aos seus devaneios, atende à sua vontade. E o que é que ele faz? Observe como a narrativa se constrói. Pagou a passagem e embarcou no navio. Para onde? Para Tarsis. Para ir com eles para Tarsis. Percebe como o texto está descrevendo a insistente devoção de Jonas à sua vontade? Agora, o que significava ir para Tarsis? E o próprio relato histórico interpreta o significado. Leia o final do verso 3. Isso significava ir para Tarsis. Ir para Tarsis significava ir para longe da presença do Senhor. Jonas se dispôs, sim, mas foi para fugir da presença do Senhor. Para uma distância, uma direção oposta à ordem de Deus. Nínive se localizava ao leste da Palestina e Jonas vai para Tarsis, ao oeste da Palestina. E ele fugiu da presença do Senhor. Essa expressão se repete pelo menos 3 vezes aqui, mostrando o conflito de vontades. A vontade imperativa era a ordenada por Deus. A vontade imperativa aqui tinha a ver com Deus. Deus ordenou para Jonas, a missão era claríssima: vá para Nínive e diga isto. Esta era a vontade imperativa. Mas a vontade de Jonas se subeleva, se eleva em oposição à vontade de Deus. E a vontade de Jonas, oposta à vontade de Deus, se torna a sua imperativa decisão. Ele não atende à vontade de Deus, mas atende à sua vontade. É assim mesmo a dinâmica da desobediência. Começa com a gente fazendo da vontade da gente imperativo para a nossa vida. É sempre assim. Começa a gente dando todo o terreno, todo atendimento à nossa vontade. Na contramão da desobediência de Jonas e da nossa desobediência, encontramos Jesus. Olhamos para o exemplo do nosso Mestre Jesus e de cara somos impactados com a sua abnegação para cumprir a vontade e os propósitos do seu Pai. A vida de Jesus foi marcada pela obediência à vontade de Deus. Ele, inclusive, afirmava que não fazia nada por si mesmo, mas somente o que via o Pai fazer, João 5,19. E que a sua vontade era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, João 4,34. Jesus ensinava que a vontade do Pai era o seu alimento e a sua bebida, e a realização da vontade divina era a sua única ocupação. Para Jesus, a vontade do Pai era o seu anelo. Além disso, foi obediente até a morte, morrendo na cruz como sacrifício pelos pecados do seu povo, e orou, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Jesus se submeteu completamente à vontade do Pai, mesmo diante da perspectiva real da morte. Diferentemente de Jonas. E no caminho da desobediência, atendeu à sua própria vontade. Fez da sua vontade imperativo para a sua vida. Então, assim começa o caminho da desobediência. Agora veja essa equação. Se, segundo as Escrituras, a obediência é o caminho para a vida feliz, e a obediência aqui nos termos bíblicos, a obediência do coração, que se revela em atos externos, naturalmente, mas procede de um coração no qual flui o amor de Deus. Desobedecer é fugir de uma vida feliz.
Se a obediência à vontade de Deus, que promove felicidade, é imperativa para a nossa vida, se fazemos da nossa vontade o árbitro decisivo para a nossa vida, então, ironicamente, nos afastamos do caminho de uma vida feliz. Esse é um problema sério. Qual é a dinâmica da desobediência, que é um alerta para todos nós? A vontade nossa se torna imperativa. Começa assim. Em segundo lugar, ignoramos o que nos cerca, nos centrando em nós mesmos. Observe no decorrer do texto, do versículo 4 até o versículo 7, como isso se vê aqui em Jonas. Esse ignorar o que está em volta, o que o cerca, porque ele estava no centro de tudo. Ele havia se colocado no centro da situação. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Eles não eram de Israel. Eles até então, não tinham nenhum relacionamento com Yahvé, o Deus da aliança. Eles não sabiam o que era desfrutar de paz e vida feliz. Percebe que o nome Deus está em letra minúscula? Porque eles realmente não professavam a fé no Deus Yahvé, o único Deus verdadeiro. Mas eles, no desespero, na aflição da possibilidade de morrerem, invocam na espiritualidade, porque os seus recursos se esvaíram. E clamam cada um ao seu Deus. Então havia ali, naquela embarcação, várias pessoas que professavam sua confiança em deuses distintos. E deuses com letra minúscula aqui. E que no momento do desespero, da possibilidade, da iminência de morte, começaram a clamar, a expressarem sua busca por alguém mais forte do que eles mesmos. Mas veja quem é o agente dessa tempestade. Deus. Deus mandou a tempestade. Deus lançou sobre o mar um forte vento. Aquele forte vento se transformou numa forte tempestade. E era tão violenta, diz o texto, que a coisa parecia que ia sossobrar. O navio ia a pique, ia naufragar. Diz o texto, a ponto de o navio quase se despedaçar. Não sei se alguém aqui já esteve no mar, em algum passeio, quem sabe aí, você que esteve em Maragogi, sei lá, em Porto de Galinhas, você só viaja para lugares chiques, assim que eu sei, viu? Então você foi fazer uma viagem, foi fazer um passeio de escuna no meio do mar, e aí o tempo mudou, tem alguém que com o balancinho do mar já está vomitando, gente, não é? Você imagina agora ondas tão altas, tão fortes, que começam a jogar água no barco e começam a quebrar coisas dentro do barco. E aquelas pessoas estavam ali acostumadas, né, a viajar naquele meio de transporte, mas elas entraram em desespero porque a situação era violenta. E diz o texto que começaram a se desfazer de coisas. Primeiro clamavam cada um ao seu Deus. Segundo, começaram a desfazer-se de carga. E aqui não importava se a carga era valiosa, o que tinha ali, se era alimento. Eles queriam sobreviver. Lançaram tudo ao mar, tudo que podiam lançar, para que o barco ficasse mais leve.
Enquanto eles estavam afogados, desesperados, agoniados, clamando, jogando coisas para fora, o nosso amigo e irmão, profeta Jonas, desceu ao porão para tirar uma soneca. Ele foi dormir, diz o texto. Eu lhe pergunto, quem é que dorme numa situação dessa? Não, pastor, ele estava estressado. Ele estava indiferente. Tanto faz, tanto fez. Jonas vai para o porão dormir. Aquela cena foi tão estranha que alguém, na aflição, correndo para lá, para cá, desce ao porão, e ao encontrar Jonas daquele jeito, tem que fazer uma pergunta para ele: homem, o que? Você está de brincadeira com a gente, né? Você está brincando com a gente, né? O que você está fazendo aí, rapaz? Que história é essa, rapaz? Nós vamos morrer, você está dormindo aqui, homem. E eles ficam indignados com Jonas. Observe o texto. Diz o texto que não foi uma madorna. Ô, gente, segura a ponta aí, eu estou tão cansado, vou tirar um cochilinho ali de meia horinha. 15 minutos, suficiente para mim. Nada disso. O texto diz, final do versículo 5, que ele roncava. Dormia profundamente. Isto é ou não é indiferença? Alguém que estava completamente ignorante àquilo que o cercava, à situação e às pessoas. E por que ele estava indiferente? Porque ele havia se colocado no centro. Ele não queria fazer a vontade de Deus. A vontade dele era chegar o mais rápido possível em Tarsis, que hoje seria, geograficamente, a atual Espanha, né? O sul da Espanha. E não era para falar espanhol, era para fugir da presença do Senhor, que ele queria ir para Tarsis. E o texto continua nessa confusão desesperadora por conta da tormenta e essa discrepante ação ou inércia de Jonas, que dormia insensivelmente ao megafone de Deus. Ele sequer para interpretar. Espera aí, estava tudo bem. A previsão aqui era de dia tranquilo. E mudou de repente. Quem era que havia criado todas as coisas, tinha poder sobre os eventos climáticos, que tinha poder sobre a natureza? Ele sequer para fazer a interpretação teológica da tempestade. Não era hora para dormir. Quem dorme numa tempestade? Como é que chama aquele remédio que se toma para dormir e evitar o enjoo? Não tinha Dramin lá, meu irmão. Não tinha Dramin, com certeza. Não tinha essa medicação lá. Não, ele estava dormindo porque tomou um Draminzinho, pastor. Deu um soninho. Não tinha isso, não. Diante do drama, do desespero dos homens que estavam naquela embarcação, Jonas simplesmente dormia. De maneira direta, nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão gritando por ajuda. Inclusive, na sua própria dureza do coração, estão gritando por ajuda. Na intensificação de sua idolatria, também estão gritando por ajuda. Na corrupção dos seus atos, do seu coração, revelando a falência de suas buscas, o seu crescente desespero, gente ao nosso redor, lutando, extenuada, necessitada de paz, e muitas vezes nós estamos dormindo, indiferentes aos clamores. Nós, chamados para pregar a vontade de Deus, sermos luzeiros em um mundo entenebrecido, por perseguirmos a nossa própria vontade, tentamos escapar do nobre chamado
nos tornamos insensíveis, vivendo com os ouvidos tapados, como se nós não fôssemos responsáveis também. Mas na contramão da desobediência de Jonas, da sua ignorância para com aquilo que estava ao seu redor, aquilo que estava acontecendo, porque ele havia se colocado no centro, e também da nossa inércia e ignorância para com as oportunidades que Deus tem nos dado, na contramão disso, encontramos Jesus. Encontramos Jesus, que antes de ser preso, enfrentando profunda angústia, a ponto de transpirar sangue, tamanho o seu sofrimento, a sua angústia. Ele chega a dizer: minha alma está profundamente angustiada, a despeito da sua dor, porque ele sabia o que iria acontecer logo mais, pedindo a companhia dos seus amigos, discípulos, um tempo com eles, para que eles estivessem orando, clamando ao Pai. Ele sobe para orar, esperando, pedindo ao Pai forças. Quando volta, encontra os seus dormindo. 1, 2, 3 vezes. Mas ele não estava ignorando o que estava acontecendo. E a despeito da indiferença, da realidade dos seus discípulos, olhando para aqueles dorminhocos, vai à cruz por amor a eles. Jesus não é indiferente ao que está acontecendo ao seu redor, porque era o seu profundo desejo, era a centralidade de papai. A sua oração em João 17 evidencia claramente quem é que Jesus deseja evidenciar no centro. É sempre o Pai. Depois chega em casa e lê João 17 nessa perspectiva. Quem é que Jesus está aqui promovendo? Qual é a vontade que ele está expressando? Para quem? É assim. O antídoto para a desobediência é Jesus. Mas, em terceiro lugar, a dinâmica da desobediência, um alerta para todos nós, também vem seguida por atitudes diferentes da nossa confissão. Atitudes diferentes da nossa confissão. Veja o verso 8. Então lhe disseram, depois de lançarem sortes, e a sorte cair sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Eles estão cheios de perguntas. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Eu não sei quantos estavam lá fazendo essas perguntas para Jonas. Honestamente não sei. Mas eu sei que quem estava lá fazendo essas perguntas para Jonas entendia que saber o que estava acontecendo era mais importante do que continuar desfazendo-se da carga, tirando a água da embarcação. O que era mais importante do que aliviar o barco? Para aliviar a embarcação, tirando a carga. O que era mais importante do que tirar a água que estava dentro da embarcação? O que era mais importante para esses homens era saber interpretar por que aquilo estava acontecendo. Que coisa espetacular isso, gente. A interpretação do que estava acontecendo para esses homens, ao demandarem de Jonas, era mais importante do que aliviar o barco. Quem sabe
Eles até haviam se esquecido das funções de ajudar lá em cima, porque o que era mais importante para esses homens era descobrir, interpretar o que estava acontecendo. Jonas era não só intérprete, Jonas era um profeta. E ele não está nem aí para interpretar os fatos. As atitudes de Jonas eram diferentes da sua confissão. Mas há algumas perguntas intrigantes aqui. Quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Olha a perspectiva daqueles homens que não conheciam Yahvé. Eles interpretaram que aquilo que estava acontecendo era algum tipo de juízo. A divindade está julgando aqui. Pesou a mão. E pesou a mão porque alguém aqui contrariou a divindade. Escute, você que está dormindo aí, o que você faz? Eu sou pastor da igreja presbiteriana. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? Responder essas perguntas revelariam muita coisa. Identidade, pertencimento, soberania. Como você acha que Jonas respondeu isto? Na minha terra diria assim, como um menino amarelo. Imagina ele respondendo isto. Eu sou hebreu. Quê? Fala alto. Hebreu. Eu sou hebreu. E assim, eu temo o Senhor. Quê? Eu temo Yahvé, o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando Jonas confessa sua identidade, seu pertencimento, a resposta estava aí, não tinha dúvidas. Quem é este que fez o céu, o mar e a terra? Então está aí a resposta. Então os homens ficaram com muito medo. 10. E lhe perguntaram, olha a conclusão daqueles que não conheciam Yahvé, e Jonas, olha a conclusão deles. O que é isso que você fez? As atitudes de Jonas não foram correspondentes com a confissão que ele fez aqui. Os pagãos, os que não conheciam ao Deus de Israel, o único verdadeiro Deus, Criador do céu, mar e terra, tiveram atitudes que deveriam partir de Jonas. Deixa eu interpretar teologicamente o que está acontecendo. Deixa eu examinar aqui o meu coração. Alguma coisa tem relação comigo e Deus. Segundo, deixa eu agir. E eles agiram enquanto Jonas dormia. Terceira coisa, eu fiz alguma coisa. Vocês acham que Jonas não sabia o que ele tinha feito? Ele sabia. Eu sou hebreu e temo Yahvé, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Versículo 10. Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor.
Jonas sabia porque foi Jonas que contou isso para eles. Isso está acontecendo porque eu desobedeci a Deus. Tomei o caminho da desobediência. Então lhe perguntaram: o que nós devemos fazer com você? Para que o mar se acalme? Aí o tema da tempestade agora voltou de novo no cenário. O mar precisa se acalmar. Qual é a solução? Diga para nós qual é a solução. Olha o que essa gente está pedindo. Está clamando por uma solução. E Jonas respondeu: me joguem no mar. Me lancem ao mar. E estará tudo resolvido. Eu morro e está tudo certo. Eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Atitudes não correspondentes à confissão. Deixa eu perguntar para você, Beteliano, o que você acha que Jonas deveria fazer aqui quando inquirido? O que nós devemos fazer? O que você acha que Jonas deveria fazer? Me dá um tempinho aí. Deixa eu me jogar de joelhos ali e clamar por misericórdia e perdão. Eu vou me arrepender, estou me arrependendo, quero confessar o meu pecado diante do Senhor. Mas não é isso que ele faz. Ele vai fazer isso no capítulo 2, não é tema dessa hora? Lá no capítulo 2 ele vai fazer isto. Num cenário diferente deste aqui. Mas o fato é que os homens, ao invés de atenderem um pedido de Jonas de matá-lo, jogar ao mar, seria a morte, eles tentam de toda maneira preservar a vida daquele desobediente, Jonas. Mas o mar, apesar de todas as tentativas, se tornava cada vez mais feroz. E agora eles passam a fazer uma coisa impressionante. De certo modo, apesar de Jonas, escute isto, por pura graça de Deus e sua vontade soberana, Deus fez com que a lucidez espiritual chegasse àqueles homens do barco, apesar de Jonas. Apesar da indolência daquele desobediente, apesar da sua indiferença, apesar da sua vontade delinquente, Deus quis alcançar os homens daquela embarcação. Sabe o que os homens começam a fazer? Começam a clamar a Yahvé. Eles não clamam mais pelos seus deuses. Diz o texto que eles, 14, então clamaram ao Senhor, aqui, Yahvé, o Deus da aliança. E disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Os homens eram mais justos do que Jonas. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Eles não passaram nenhuma escola teológica reformada, viu? Mas olha a confissão deles. Quem que deveria ter esse tipo de atitude? Jonas. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Tudo cessou, toda a tormenta havia cessado. Atitudes diferentes da confissão. É dispara, distante, a ação ou omissão de Jonas com a sua identidade. É tão dissonante que questionamentos são levantados e atitudes não esperadas de gente que não conhecia o Senhor passa a ter atitudes de quem conhecia o Senhor. Clama ao Senhor, pede ao Senhor,
interpreta corretamente o que estava acontecendo. E conosco, irmãos, como às vezes nós temos atitudes que não correspondem à nossa confissão. Dizemos que conhecemos a Deus, que o tememos, mas quando nos encontramos apertados por alguma tentação, nós não pensamos duas vezes. Quando nos surge algo que nós não estamos de acordo nas relações humanas, nossa atitude imediata é agir como se fôssemos os senhores da situação, como se as pessoas fossem subalternas, e desconsideramos toda a dinâmica de servir uns aos outros. Quando estamos em uma situação de prova, demonstramos a incredulidade de quem não conhece a Deus, o Deus que cuida do seu povo, que preserva e providencia toda a satisfação para o seu povo. Por que isto, irmãos? Porque tentamos fugir do caminho da obediência e entramos nesta descendente dinâmica da desobediência. E quando nossa vontade se torna imperativa, quando somos ignorantes, indiferentes para o que está acontecendo ao nosso redor, e nós não buscamos as respostas teológicas, e não apresentamos as soluções teológicas, isto é, relacionadas a Deus, tem a ver com Deus, nossas atitudes serão discrepantes, contrárias àquilo que confessamos. Alguém disse que, a não ser que juntemos o Cristo de domingo com o Cristo de todos os dias e cumpramos prazerosamente o chamado de Deus, nunca atingiremos uma harmonia entre nossa prática e nossa crença. Jonas está aqui nos revelando a dinâmica da desobediência e é um alerta para todos os cristãos. Devemos estar atentos à forma como nossas escolhas, nossas ações podem afetar nossa relação com Deus. Quando nossa vontade se torna imperativa, corremos o risco de ignorar o que está acontecendo, o que nos cerca, e nos tornamos centrados em nós mesmos, ao invés de nos submetermos à vontade de Deus. Além disso, as atitudes muitas vezes são diferentes da confissão de fé. O que significa que podemos professar nossa fé em palavras, com palavras, mas falhar em agir de acordo com ela, com a fé que professamos em nossa vida diária. Isso pode levar a um ciclo de desobediência, no qual nos afastamos cada vez mais de Deus e da sua vontade. Não é isto que Deus deseja para nós. É importante que os cristãos estejam constantemente vigilantes, constantemente estejam atentos e no caminho do empenho para submeter-se à vontade de Deus em todas as áreas de sua vida. Devemos estar dispostos a nos arrepender, a mudar quando cometemos erros, quando ofendemos a Deus. Devemos estar dispostos a buscar maior aproximação com Deus através da oração, da leitura da Bíblia, da prática da justiça, do exercício da misericórdia. E ao fazermos isto, aí sim podemos evitar a dinâmica da desobediência. O caminho que não é agradável para nós é o caminho da desobediência. Meu amado, querido irmão, com quem você está comprometido nesta vida? Fixe seu olhar em Jesus. Se comprometa com a vontade de Deus, expressa em sua palavra. Sua fé não pode ser dissonante com a sua prática de vida. Honre a Deus. Interprete as situações perguntando: como o Senhor vê essa situação, Pai? Eu estou vendo dessa maneira, mas eu quero saber como o Senhor vê essa situação que estou vivendo. Busque orientação de Deus. Queira saber o que Deus pensa a respeito. Queira saber o que Deus pensa sobre o seu namoro. O que Deus pensa sobre o seu casamento, como ele está, como ele se encontra nesse dia, nesse momento. O que Deus pensa sobre o seu trabalho, como você está desenvolvendo o seu papel, seus compromissos no seu trabalho. Como Deus pensa, o que Deus pensa acerca dessas coisas todas, o que Deus pensa acerca da administração do seu tempo. É preciso que façamos essas perguntas.
Eu não preciso perguntar qual é a minha vontade. Eu preciso perguntar qual é a vontade de Deus. O que Deus quer? Como Deus está enxergando estas coisas? Jonas não fez nenhuma pergunta dessa natureza. Mas ele foi dormir. E o sono é o fim da escada do porão, da indolência, da desobediência. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre desse caminho da desobediência, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo e terminou a carreira. Esse é o caminho da obediência. Que Deus nos ajude, amados irmãos. Em outra ocasião, nós vamos perceber o tratamento de Deus com Jonas, tirando-o do caminho da desobediência. E quando a gente não acorda logo, quando a gente não percebe logo, quando a gente não atende logo, o tratamento é sempre mais agudo depois. E as dificuldades são sempre maiores. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus. Deus está falando com o mundo em várias direções. Não ouvi-lo é perder a grande oportunidade de se aproximar do caminho feliz. Que nós sejamos atalaias, proclamadores do caminho da obediência, alertando que o caminho da desobediência gerará dor, gerará tristeza e seguirá revelando a condenação dos homens. Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar. Ó Deus, aqui encontramos o nosso irmão Jonas e te agradecemos pelo registro santo desta experiência vivida pelo nosso irmão. Que em um momento de displicência da sua carreira, um momento de elevação da sua vontade, adentrou na dinâmica da desobediência e foi descendo até o porão das consequências de alguém que decide não te escutar. Nós também nos enxergamos um pouco aqui, Senhor. Sabemos como é essa velha natureza ainda, que tenta elevar a nossa vontade sobre a tua. Fazemos biquinho quando a nossa vontade não é atendida, e sequer queremos saber qual é a tua vontade. Deixamos de perceber o que está acontecendo ao redor, deixamos de ouvir o clamor das pessoas, clamando por respostas, e nós nos calamos, indiferentes. E temos atitudes que revelam tudo menos o que cremos. Por isso pedimos-te perdão, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Assista-nos com tua compaixão, tua benevolência e a tua contínua paciência em nos ajudar, em nos despertar. Quando estivermos, Senhor, meio que sonolentos, em algum momento, algum estágio da nossa vida, tendenciosos à indiferença, à apatia, sacode-nos, Senhor. Não nos deixes pegar no sono. Sacode-nos. Permita-nos estar sempre ligados, atentos. Ó Senhor, não nos permitas trilhar a trilha do caminho da desobediência, mas acolha em nós, ou faça o nosso coração acolher a vida
que tu desejas para nós em imitação ao Senhor Jesus. Possamos seguir os seus passos, vivendo por Ele, para a realização da tua vontade. Assista-nos, ó Deus. Ó, nós te pedimos, nessa hora que vamos celebrar a ceia do Senhor, aqui está, que bela revelação de alguém que esteve completamente submisso à vontade do Senhor, que esteve atento ao que estava acontecendo ao seu redor, a ponto de, como diz a tua palavra na carta aos Filipenses, esvaziou-se de si mesmo, deixando o trono da glória, fazendo-se servo, humilhando-se, para cumprir o propósito de amar-nos, de alguém que as suas atitudes sempre foram coerentes com a sua confissão. Assim queremos viver, Senhor, como Jesus. E a Santa Ceia nos revela isso mesmo. Revela a missão cumprida fielmente, perfeitamente. Com Ele queremos ser parecidos. E da vida dele queremos desfrutar todos os dias. Amanhã, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo encontro nosso. Ó Senhor, abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.